Sabe aquela vontade imensa de ajudar que vem do fundo do coração? E se essa ajuda, na verdade, pudesse acabar prejudicando? Pois é, hoje a gente vai fundo nos princípios, olha, bem surpreendentes de Bert Hellinger, um pensador que transformou o nosso jeito de entender o que é de fato a arte de ajudar. E toda a nossa conversa aqui é baseada na obra fundamental dele, chamada Ordens da Ajuda. É um livro que trouxe uma visão sistêmica completamente nova, sabe? E que mudou para sempre as práticas terapêuticas no mundo todo. O Hellinger já começa nos cutucando com uma pergunta central. Será que a nossa ajuda é sempre útil? Será que as melhores intenções, às vezes, podem acabar causando mais mal do que bem? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que a gente imagina. E para a gente entender essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é essa tal arte de ajudar. Depois, a gente passa pelas 5 ordens fundamentais que ele propôs. E, por fim, como tudo isso funciona na prática. Vamos lá! Então, o primeiro passo é preciso entender que ajudar não é só um impulso, sabe? Uma coisa emocional. Para o Hellinger, ajudar é uma arte, quase uma habilidade que precisa ser refinada e que exige muito mais do que só boa intenção. E tem uma coisa bem interessante: a ajuda é uma via de mão dupla. É uma necessidade humana, e não só a de receber apoio, mas também a de dar apoio. Como o próprio Hellinger dizia, uma pessoa de quem não se precisa, ela meio que se isola, enfraquece, definha. Mas, ok, para essa ajuda funcionar de verdade, ela precisa ter uma base muito sólida. E é exatamente aí que entram as 2 primeiras ordens. Elas são como os pilares do respeito em qualquer relação de ajuda. Vamos começar com a primeiríssima ordem. Ela tem tudo a ver com o equilíbrio. O ponto central aqui é o seguinte: equilíbrio. A ajuda começa a dar errado quando a gente tenta dar o que não tem ou quando alguém tenta pegar algo que na verdade não precisa. É uma troca que exige, olha, muita honestidade e consciência dos dois lados. Certo. Se a primeira ordem fala de equilíbrio, a segunda fala sobre humildade. Vamos dar uma olhada. Essa ordem aqui exige humildade e um pé na realidade. Tentar, por exemplo, consertar o destino de alguém ou lutar contra coisas que não dá para mudar, tipo uma doença grave ou as consequências de um evento do passado, isso só enfraquece todo mundo. A ajuda de verdade trabalha com a realidade e não contra ela. Ok, com essa base de respeito bem estabelecida, o Hellinger nos leva para um nível mais fundo ainda, a dinâmica da relação de ajuda em si. E aí a gente chega na terceira ordem, que talvez seja o maior desafio para muitos profissionais da área de ajuda. Aqui a distinção é crítica. Quem ajuda precisa se relacionar com o outro de adulto para adulto. Simples assim. Quando a pessoa que ajuda assume um papel de pai ou mãe, a coisa desanda. Isso cria uma dependência que impede o outro de crescer, sabe? Deixa a pessoa numa posição infantil e quem ajuda numa de superioridade. Agora, com a quarta ordem, o convite é para a gente ampliar o nosso olhar. A gente não olha mais só para o indivíduo, mas para todo o sistema do qual ele faz parte. O grande insight aqui é que a compreensão de verdade não vem te focar só no que a pessoa está sentindo. Vem de enxergar quem, lá no sistema familiar dela, também precisa de atenção. A empatia, então, se dirige ao sistema todo, não só para a pessoa que está ali na nossa frente. E agora a gente se aproxima do princípio final, o mais profundo de todos, o verdadeiro núcleo filosófico do trabalho do Hellinger. E assim chegamos à quinta e última ordem, aquela que o Hellinger considerava a mais elevada de todas. É sobre a marca da pessoa como ela é, não importa o quão diferente ela seja. Como o próprio Hellinger diz, de forma bem direta, quem realmente ajuda não julga. Isso exige amar a pessoa como ela é, sem ficar com raiva, sem condenação moral. É um amor que reconhece a humanidade em todo mundo, sem exceção. O que isso quer dizer na prática? Que para ajudar na reconciliação do outro, quem ajuda precisa, primeiro, reconciliar aquele sistema dentro de si mesmo, respeitando e honrando todos os membros, principalmente aqueles que foram excluídos, culpados ou envergonhados. Tá, mas como é que esses princípios todos, que parecem tão filosóficos, viram ação? Como é que isso funciona na prática? Bom, as famosas constelações familiares são exatamente a materialização dessas 5 ordens. É um método que ele desenvolveu para trazer à tona as dinâmicas escondidas, para honrar quem foi esquecido e restaurar o equilíbrio. E o mais importante, permitir que a solução venha do próprio sistema e não da cabeça do terapeuta. No fim das contas, a ajuda mais poderosa é a ajuda humilde.
Ela não quer controlar, não quer salvar ninguém. Ela quer capacitar, confiando que cada um tem a força necessária para carregar o seu próprio destino. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente aplicar essa lente sistêmica ao nosso redor, no nosso mundo, quem será que está esperando para ser visto? Quem, nas nossas relações, pode ter sido esquecido ou excluído, e que talvez esteja ali, em silêncio, só esperando um lugar de reconhecimento e de respeito?